Feliz ano novo meu povo, foi mal a demora, mas estive experienciando uma terrível falta de criatividade, mas assim como diz o ditado, antes tarde do que nunca, então agora iniciemos a programação normal. Desconhecido, sabe, às vezes acho que somos dois idiotas. Desconhecido, dois, sério, eu não acho. André, você só fala isso porque é o mais idiota entre nós dois, afinal quem bebe álcool puro como se fosse água, e nem diga que foi um acidente, que convenhamos, Edgar, era uma garrafa de 2 litros de álcool e você bebeu tudo. Edgar: certo. Certo, mas deixando isso de lado, vai lá comprar alguma coisa pra gente comer, tu com mó fome. André: tá bom, preguiçoso, mas eu duvido que tenha alguma loja aberta a essa hora da noite, e nem venha com sua exigência por batata frita. Você já comeu muito e ele que tá de dieta. Bom, de qualquer jeito eu já vou, e nada de maluquices, ouviu Edgar. Vai se ferrar, André, e traga minhas batatas ou eu frito seu PC hoje. Enquanto Edgar falava eu já estava do lado de fora e não ouvi uma única palavra. Levou 15 minutos para eu chegar no mercado mais próximo, que por sorte ainda estava aberto, e comprei várias coisas, já que a dúvida sobre o que seria melhor estava me incomodando, e no exato momento que eu botei meu pé direito para fora da loja, uma desgraça de raio me atingiu e agora eu estou no meio de um lugar todo branco. O tempo passou e dava a entender que horas se passaram. Bom, eu nem sei dizer ao certo, afinal parece que nem existe tempo aqui, só que depois do que pareceu mais algumas horas eu ouvi um som, parecia uma mistura de assobio com chiado de uma panela de pressão, e então uma luz cegante apareceu na minha frente, e simplesmente agora tinha o que parecia muito uma galáxia humanoide. Enquanto esse pensamento passou na minha cabeça, o ser logo disse: galáxia humanoide, primeiro de tudo eu não sou uma galáxia humanoide, sou humano ignorante, eu sou o Deus responsável pela reencarnação, e segundo, devo pedir desculpas, a sua morte foi um erro dos meus irmãos, que decidiram que era boa ideia jogar um raio na Terra sem mais nem menos, sem nem especificar um alvo, e agora eu estou aqui para lhe dar uma nova vida, só que por azar você não pode escolher o mundo, claro, se não tiver interesse pode. Só antes que a entidade terminasse de falar eu interrompi dizendo: André, pera, que dizer que porque dois patetas acharam uma boa ideia jogar raio sem nenhum motivo eu morri, sabe? Eu sei que eu previ minha morte, mas saber que eu só morri antes do tempo certo por um comportamento idiota e de tédio de dois deuses, não, eu me recuso a aceitar essa minha morte. Sem mais nem menos, a entidade me olhou com uma expressão que claramente dizia que esse idiota esqueceu com quem tá falando por acaso, e ele nem tinha um rosto, e sem querer esperar eu terminar de falar e tendo ficado surpreso com a parte que eu disse que previ minha morte, ele estalou os dedos e alguns papéis apareceram na mão dele enquanto fitas surgiram na minha boca. Depois de ler os papéis ele suspirou e disse: entidade, bom, primeiro de tudo essa sua agilidade de previsão e realmente é algo surpreendente, até porque ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter um poder real no seu mundo, e isso só tem uma explicação: você é uma anomalia existencial, já que de acordo com os registros você tem literalmente 385 mortes evitadas, tanto a sua própria morte quanto de outros, e meio que isso faz você ter 8 desejos, mas é claro que ainda vai ter que respeitar o limite de pedir onipotência, onisciência, onipresença, além de, claro, poderes que são apelação pura, tipo força do Saitama ou a morte instantânea do Aojiri Takato. Bom, chega de enrolação, vamos começar essa bagaça com o mundo. Pra onde você vai? Quando o ser terminou de falar ele estalou os dedos e então uma roleta surgiu, além de que a fita na minha boca sumiu, e eu até pensei em reclamar por como ele me tratou, mas deixei de lado pois sabia que ele ia só me ignorar. Então me aproximei da roleta e a girei com bastante força. A roleta girou. Girou e girou e no fim parou em um nome que me deixou pálido. E qual nome foi? Bom, Crepúsculo. E por que eu fiquei pálido? Bom, assistir uma vez até dá mais 15 vezes, e a força só porque uma garota com que sai queria ver. Lembro, na minha mente passou a garota mudando a cada de segundo com quem ela queria que a Bela ficasse. Também lembro da voz do André rindo bem atrás de onde eu estava, pois ele achava o meu sofrimento a melhor piada do mundo. Logo a entidade, vendo isso, decidiu ir logo pros desejos antes que ele tivesse um ataque de riso com a cara que eu tava fazendo, e então novamente ele estalou os dedos e dessa vez uma folha numa mesa apareceu na minha frente, e então a entidade disse: entidade, bom, fique à vontade para escrever seus desejos aqui, volto quando você acabar, e lembre-se, são apenas 8 desejos e sem extrapolar. Foi então que eu saí do meu estado petrificado e comecei a pensar. Nota: a partir daqui eu estarei narrando em primeira pessoa meus pensamentos. Vamos ver, o primeiro tem que ser algo bom, poderoso, mas não muito absurdo. Vejamos, vamos colocar controle e geração elemental e não elemental. Vejamos o que eu boto no segundo. Já sei, vou ser um vampiro, só que desses mais clássicos e com autocontrole perfeito e sem as desvantagens normais que eu teria, além, claro, das coisas de eu só despertar como vampiro depois que chegar em Forks. Veremos. Terceiro, quero ser sobrinho do pai da Bela que foi pra Forks depois da morte dos pais. Quarto desejo, rapaz, tá difícil ser criativo com essas limitações, eu sempre extrapolo. Bom, vejamos,
você quero manter a minha habilidade de previsão, só que agora quero ter mais controle dela além de poder usá-la em batalha, certo? Agora o quinto, vejamos, tem que ser algo útil e bom. Já sei que poder aprender qualquer coisa rapidamente independente do que seja. Agora o sexto desejo está, essa foi bem rápido para eu pensar, quero ter uma memória perfeita. E agora o sétimo, vejamos, será que eu vou poder comer comida normal? Bom, tecnicamente meu desejo deveria permitir isso, então vejamos outra coisa, já sei, criação de itens, poderei criar qualquer coisa que quiser, exceto coisas como manopla do infinito, sabre de luz ou itens mágicos, e claramente coisas como granada de antimatéria ou bomba atômica, e dá por gasto isso. Agora o oitavo e o mais chato, tenho que pensar com cuidado, deixa eu ver, esse certo tem algo que será de extrema necessidade para mim nesse mundo, afinal os intrometidos leitores de mente ou manipuladores mensais são um saco. Então vamos lá, quero ter imunidade a toda e qualquer habilidade, o que quer seja, que possa ser usado para me controlar, ler minha mente ou me manipular, e claramente que me proteja de ilusões. Após ter escrito tudo isso, a entidade voltou e disse: entidade, caramba, Ian, você foi rápido. Bom, considerando que você vai poder ir para esse novo mundo com suas memórias intactas, faz sentido você ter terminado tão rápido. Bom, vamos ver o que você escreveu aqui. Certo, tudo certo. Por mais que eu achei estranho não ter uma imortalidade definitiva aqui no meio, mas quem sou eu para reclamar, né? Vá para esse novo mundo, André. Pera só, mais um aviso, como você não escolheu um corpo ou pediu para continuar com o seu, vai obter novos, está bem, além de que você só vai recuperar suas memórias quando estiver indo para Forks. Então tchau, seu irritante trabalhoso. Depois de dizer isso, a entidade literalmente deu um peteleco na minha testa, e quando eu acordei já estava em um carro a caminho de Forks, até que as memórias da minha nova vida chegaram, e basicamente foi o clássico de um reencarnado com desejo: os pais morrem em um acidente. E agora vou morar com um parente que não vejo há anos. Quando eu vi uma placa com as palavras "Bem-vindo Forks", uma visão veio na minha mente, e lá estava eu segurando a mão de alguém, só que por ter acontecido surpreendentemente rápida eu nem consegui ver quem era. Logo pensei: ok, isso foi estranho, mas antes que eu tivesse mais tempo para pensar, um barulho de DIN ecoou na minha mente, e logo em seguida uma tela de sistema apareceu com uma mensagem nela dizendo: foi mal aí, cara, esqueci de dizer que você vai ter um sistema para te ajudar. Bom, para falar a verdade, eu tinha esquecido disso, sinto muito. Então, como pedido de desculpas, te dei um presente. Após isso outro barulho aconteceu, só que dessa vez pareceu de uma notificação, e quando eu olhei um pouco para a parte superior do sistema tinha uma aba escrita mensagens. Quando eu abri, três coisas apareceram. A primeira foi: parabéns ao anfitrião por receber a orquídea sangrenta, a arma do primogênito vampírico e o símbolo do Supremo. Não liguei muito pra isso, então eu fui ver as outras pra ver o que elas diziam, e a segunda foi: presente de novato, 1000 cristais de sangue e um cartão de habilidade possuindo a habilidade de teleporte. No terceiro, algo bem inusitado. Se eu tivesse que falar algo a respeito, e por que inusitado? Bom, dizia que era um presente de @ número e que era um colar com uma chama celestial adormecida no interior. Bom, eu decidi deixar pra ver a utilidade de tudo quando o meu despertar de vampiro ocorresse, trocando de perspectiva, pois não tenho que narrar numa viagem de carro. Perspectiva da Bella: ela havia acabado de chegar com o pai dela, e foi aquela conversa clássica dela com Charlie até a chegada do Jacob e de seu pai com a caminhonete, e logo que a Bella a viu saiu para ver o que exatamente estava acontecendo, e foi a mesma coisa com Charlie, perguntando se ela lembrava do Jacob e do Billy, além do Billy dizer que o Jacob não parava de falar sobre ela, o que rendeu umas pequenas risadas, até que a Bella perguntou sobre a caminhonete, e Charlie logo disse que era um presente para a Bella e que ele tinha comprado ela do Billy e que o Jacob havia arrumado ela. Logo Jacob se ofereceu para mostrar como ela funcionava e deixou Billy e Charlie falando, até que o Charlie recebeu uma ligação. Charlie: alô, pessoa do outro lado da chamada. Olá tio Charlie, tô ligando para avisar que vou atrasar um pouco, pois tive um problema relacionado ao motor do carro do taxista. Charlie: certo Isaac, me avise se precisar de ajuda. Isaac: tá bom tio, vou desligar agora pois o reboque chegou. Tchau e até mais tarde. Charlie: tchau Isaac. Charlie desligou o celular e logo olhou para o lado, vendo que Billy queria saber quem era mesmo ele. Já sabendo Billy então quem era Charlie, era o Isaac. Ao que parece o táxi que ele estava deu problema no motor e agora ele vai demorar um pouco para chegar. A Bella, que ouviu o Charlie falar, perguntou: Bella, o Isaac está na cidade? Charlie: sim, os pais dele morreram na semana passada e agora ele vai morar conosco, só que ele vai demorar um pouco para chegar. Bella: e porque o senhor não me falou logo? Charlie: bom, era para ser uma surpresa. Depois dessa conversa as coisas ocorreram normalmente até a parte em que Bella estava na mesma mesa que os Angelo e Jéssica, acontecendo basicamente a mesmas coisas da do original, até com Jéssica descrevendo os Cullens da sua maneira. Foi então que Jéssica disse:
Jéssica, mas deixando isso de lado, Bela, você veio sozinha pra Forks ou tem mais algum parente? Bela, hoje descobri que meu primo está vindo pra Forks, mas que vai chegar atrasado e pelo que tudo indica ele vai estudar aqui também. Jéssica, sério, e como ele é? Bela, bom, se eu for falar a verdade não posso ter certeza, já que faz 3 anos desde que vi ele pela última vez, mas acredito que ele continue o mesmo de sempre, bom, exceto que espero que ele deixe de ficar parecendo um galã de novela. Era bem irritante quando ele ficava assim. Jéssica, sabe, posso até não saber como ele é, mas já achei interessante só por como você o descreveu, mudando para minha perspectiva. Antes desses acontecimentos, após o táxi ter quebrado, o motorista chamou o reboque e depois de uns 20 minutos o reboque chegou e depois de mais um tempo já estávamos na oficina e um dos mecânicos disse: mecânico, olha, eu não sei como esse carro ficou assim, mas tem literalmente um buraco quase equivalente a 2 dedos no motor. Taxista, isso é impossível, eu fiz a revisão dele semana passada. Mecânico, bom, seja lá quem fez essa revisão passou a perna e você viu, porque isso não tem como acontecer sem querer, nem se a pessoa for a mais azarada possível no mundo. Eu então apareci e perguntei quando tempo levaria para arrumar e logo o mecânico disse 379 milhões. Eu suspirei e disse: bom, chega a ser ridículo ter toda essa fortuna, mas de certa forma é muito bom, já que me poupa trabalho e seria bom se eu usasse uma parte dela para ajudar aqui, que convenhamos, certas partes devem receber uma reforma urgente, afinal de contas aquela porta e essa janela serão muito traiçoeiras comigo quando eu quiser sair de fininho. Bom, mas depois eu vejo isso com meu tio, agora vou ver se consigo comprar um carro pra, já que vai ser bom ter um, afinal seria insuportável ter que ir a pé pra escola ou ir naquela caminhonete, porque convenhamos o tanto de vez que essa bagaça deve ter dado raiva. Bela, quando não queria pegar na história original, bom, isso eu vou resolver, vou reformá-la quando tiver tempo, afinal não posso só chegar e dizer comprei outra pra você porque aquela era uma porcaria, isso seria o mesmo que passar por cima dos sentimentos do Charlie. Bom, depois eu vejo isso, agora tenho que verificar aquelas coisas. Vejamos o que eu vejo primeiro. Já sei, a tal orquídea sangrenta. Vejamos suas informações. Logo após isso eu abri o sistema e comecei a olhar as informações da orquídea sangrenta. Sistema: orquídea sangrenta é uma planta muito parecida com uma